Olá, eu sou Débora Rabelo, aqui do Nele, Núcleo Espírita Luz e Esperança de Patinga, Minas Gerais, trazendo a você café e espiritismo, a nossa leitura das obras básicas. O Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 1, tema: Panteísmo. Lembrando sempre que as perguntas são feitas por Allan Kardec aos bons espíritos, que as responderam. Panteísmo. Observação. Doutrina panteísta. Acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual um indivíduo, após sua morte, seria absorvido por este mesmo universo, do grego pan, que significa tudo, e Deus, que significa Deus. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria, porque seria a consequência e não a causa. Ele pode ser, ao mesmo tempo, a causa e a consequência. O essencial é que Deus existe. Disso, os homens não devem duvidar e nem ir além, para não se perderem num labirinto do qual não poderão sair. Essa procura não os tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditam saber, quando na realidade nada sabem. Deixem de lado todas essas buscas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se livrarem delas. Isso será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Pergunta número 15. O que pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os orbes do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? O homem, não podendo tornar-se Deus, quer pelo menos ser uma parte dele. Pergunta número 16. Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos mundos. Deus também o é. Não existindo vazio ou nada em alguma parte, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode ser esse raciocínio? O que pode se opor, a esse raciocínio? A razão, basta fazer uma reflexão madura, e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina. Comentário de Kardec. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado da suprema inteligência, seria em escala maior do que somos numa escala menor. Como a maioria se transforma sem pensar, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e todas as necessidades próprias da humanidade. Faltaria a ele um dos seus atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem com isso rebaixá-lo em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina, o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, assim como a de um pintor em seus quadros.
mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu e executou. Eu sou Débora Rabelo, este é o Nele, Núcleo Espírita Luz e Esperança de Ipatinga, Minas Gerais. Estude, conheça, divulgue as obras básicas e a doutrina espírita. Um forte abraço para você e que Deus te abençoe.